Polícia Civil de Rio Claro esclarece homicídio registrado em dezembro do ano passado e identifica o autor. A execução da vítima ocorreu em frente a um supermercado no bairro Cervezão. O acusado do crime é apontado como integrante de facção carioca e foi preso recentemente pela Polícia Militar. Governador do estado de São Paulo visita Piracicaba para a entrega de moradias e fala sobre polêmica na educação estadual e valorização policial. Na média, 47% nos últimos 4 anos. E ainda, com a queda nas temperaturas, campanha do agasalho necessita de doações para atender famílias em vulnerabilidade. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos esta edição falando sobre o trabalho da Polícia Civil, que por meio da DIG identificou um dos autores da execução ocorrida no dia 30 de dezembro de 2024, quando criminosos executaram Cristiano Rodrigues Conceição, de 47 anos. A vítima foi surpreendida na saída de um supermercado que fica no Grande Cervezão. 2 homens encapuzados que utilizavam um veículo estavam armados com fuzis e realizaram diversos disparos contra a vítima. Segundo a Polícia Civil, logo após o crime, o veículo foi incendiado nos moldes de outros homicídios ocorridos em datas anteriores. Com o trabalho de investigação, que envolveu o uso de diversas ferramentas de inteligência, a equipe conseguiu identificar um dos autores, o motorista que conduzia o veículo. Após a investigação, foi constatado que um dos indivíduos possui relação com uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Esse mesmo indivíduo também foi identificado como um dos autores de outro homicídio ocorrido na virada do ano, no bairro Jardim Novo, vitimando Cláudio Soares do Nascimento. As 2 vítimas possuíam antecedentes criminais e envolvimento com facção paulista, que estaria em conflito com a facção carioca. As investigações avançaram e também foi possível apurar que o investigado estaria se deslocando novamente do Rio de Janeiro para Rio Claro no início do mês de maio, ocasião em que a Polícia Militar conseguiu realizar a prisão. Outro indivíduo também foi preso na mesma data. Eles estavam com certa quantidade de drogas e munições de calibre restrito. A Justiça decretou a prisão preventiva do investigado, que permanece preso. O criminoso também é alvo de investigações que apuram outros homicídios ocorridos em Rio Claro e região. Esse é o trabalho, então, que tem sido feito pelas forças de segurança, tanto na investigação quanto na prisão. E ontem, em visita à cidade de Piracicaba, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi questionado sobre a valorização das polícias, visto que este era um dos lemas de sua campanha. Mas, segundo profissionais aí da área, não tem ocorrido. Na Polícia Civil, por exemplo, segundo a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, além da defasagem salarial, também há um déficit aí pessoal na casa de 15 mil vagas. Sobre o atual reajuste para essa categoria, o governador também comentou. O evento para a entrega de moradias contou com a presença do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de diversas autoridades da cidade de Piracicaba e microrregião, além dos moradores que receberam as chaves da casa própria. Foram entregues 332 apartamentos pelos programas Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e Casa Paulista, do governo do estado. Casa Paulista, que dá o subsídio, para que as pessoas que têm menor faixa de renda possam acessar um condomínio desse padrão, um padrão classe média, um condomínio que está equipado, tem academia, tem playground, casas muito bem feitas. O Casa Paulista entregou no estado de São Paulo, e aí via tanto a provisão direta da CDHU, construção direta da CDHU, mais a carta de crédito imobiliário, carta de crédito associativo, 55.200 unidades até agora no estado de São Paulo. São 111.800 unidades em obra, 42 mil que foram autorizadas no último lançamento do programa que a gente fez em abril. E a gente agora acabou de abrir um chamamento público para mais 8.800, então a gente já vai para 217 mil. Vence uma grande barreira, que é a condição de ter a entrada para começar a financiar. Acho que o programa Minha Casa Minha Vida, ele traz com muito vigor, através dos recursos aportados, e aqui no estado de São Paulo, em parceria com o Casa Paulista, essa junção
permite facilitar para todas as famílias, aquelas que pagam aluguel, muitas vezes paga aí um aluguel de 800, 900, R$1.000 e a parcela aqui do seu imóvel, sua própria casa, na casa de 500, não chega a R$600. Após a entrega, o governador se pronunciou sobre o tema educação e os afastamentos adotados para diretores de escolas estaduais que não tiveram um bom desempenho com base nas avaliações de 2024. Se você for ver, as diretorias de ensino, pela primeira vez, tiveram seus dirigentes escolhidos por processo seletivo. Então nós fizemos processo seletivo para escolher os 91 dirigentes de ensino. A partir do momento que aí você escolhe o processo seletivo, mas mesmo assim, às vezes, a resposta não vem. E se a resposta não vem, a gente precisa fazer a substituição. A gente precisa procurar a melhor performance. Então, a gente está olhando desempenho, a gente está vendo o resultado do Saresp, a gente está vendo frequência, a gente está vendo, também a gente faz a avaliação com os próprios alunos. Os alunos têm possibilidade de avaliar seus dirigentes, de avaliar também seus professores, para que a gente possa construir o melhor ambiente possível. Então, monitorar desempenho é fundamental e a permanência de um dirigente tem que estar vinculada a resultado. Eu acho que isso não é diferente de qualquer organização e se a gente quer ter uma melhoria contínua, a gente tem que estar sempre vinculando determinadas posições de comando a resultado e é assim que a gente tem que trabalhar no governo. Durante visita na região, o governador foi questionado sobre a valorização das polícias, principalmente da Polícia Civil. Segundo a categoria, atualmente o estado de São Paulo tem uma defasagem de pessoal qualificado, além de possuir um dos piores salários do país. Em 2024, os policiais civis não tiveram reajuste. E para este ano foi de 5%, que começa no próximo mês. Mas o valor não cobre a inflação. A gente tem que ser muito responsável. Então vamos pegar os últimos 4 anos. Foi 20% em 22. Foi na média 22% em 23, 0 em 24, 5 em 25. Quando você soma isso, na média 47% nos últimos 4 anos. Sabiam disso? Quando que teve isso? A despesa de pessoal da Secretaria de Segurança Pública sai de 9 bi para quase 16 bi. Então, fora 9.100 policiais que já foram incorporados, mais 5.100 que estão em formação nesse momento, mais 9 que já estão com concurso autorizado. Então, por um lado, você está reforçando efetivo, por outro, você vê com uma valorização expressiva. Então, se você teve 20% em 22, 22% em 23, 0 em 24, 5 em 25, você está falando de 47 num espaço de 4 anos. Você acha que eu não gostaria de chegar e dar 10, 15, 20%? Adoraria. Mas com quantas folhas você opera de folga aqui no estado de São Paulo? Então a gente tem que ser responsável com as contas, que é muito melhor ser prudente e pagar o salário do que ficar com alguns já ficaram depois tendo dificuldade de pagar o salário. É óbvio que a gente quer valorizar, mas a gente tem que ter responsabilidade. Não vamos nos esquecer. E outra coisa, vamos lembrar que o aumento foi diferenciado. Vamos pegar, por exemplo, soldado de segunda classe, que recebeu 31,6% em 2023. Porque o pessoal pega o aumento de 25%, mas esquece que foi feito no mandato. É muito legal quando o cara, por exemplo, e alguns governadores fazem isso, no aumento lá no final do mandato. Vamos lembrar que o grande aumento eu dei no primeiro ano de mandato. Eu carrego esse impacto financeiro ao longo de vários anos. Bom, essa é a fala então do governador, que foi questionado sobre esse reajuste e ao final ali da coletiva ele foi um pouquinho irônico com a nossa equipe, questionando quem é que em 4 anos teve 47% de reajuste. Bom, nós fizemos a pergunta com base nos relatos de quem está nas ruas todos os dias, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar, e como foi mostrado ali na reportagem, a Associação de Delegados diz estar descontente que essa valorização não tenha ocorrido. Mas se o governador disse que tem ocorrido com responsabilidade, a gente fica feliz então. Sexta-feira de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer e também à noite. Em Rio Claro, mínima de 8, máxima de 21 graus. Em Limeira, mínima também de 8, máxima de 22. Já em Araras, as temperaturas oscilam entre 9 e 22 graus.
E falando da queda de temperaturas, a primeira onda de frio do ano chegou com tudo, viu? O ar frio de origem polar começou a atuar com força sobre o sul do Brasil nesta quarta-feira e hoje por aqui amanheceu bastante frio e ao longo da manhã caiu ainda mais, viu? Rio Claro registrou uma manhã gelada com 11 graus em algumas regiões. E olha, quem tem sofrido são as pessoas em situação de vulnerabilidade, que precisam de agasalhos. Se você ainda não fez a sua doação, contribua, porque o Barracão da Solidariedade está com falta de sapatos, roupas para crianças e homens e você pode ajudar. Com o avanço do inverno, muitas pessoas enfrentam essa estação sem o mínimo necessário para se proteger. A campanha do agasalho, lançada pelo Fundo Social da Solidariedade no final de abril, apontou a necessidade de doações de roupas de frio, principalmente masculinas. Segundo o Barracão da Solidariedade, neste momento em que as temperaturas apresentam queda, não há roupas para suprir a procura. Outros itens, como sapatos fechados e roupas infantis, também estão em falta. Vale lembrar também a necessidade de doação de cobertores. Quem for doar em grande quantidade pode ligar para o telefone 3526-7171 e solicitar que o Fundo Social faça a retirada dos itens, ou entregar no local que fica na Rua 1B, número 441, no bairro Cidade Nova. E a seguir eu recebo o diretor de Relações Institucionais da Aspacer, Luiz Fernando Quilici, que vai falar sobre a importância do polo cerâmico em nossa região e como a atividade contribui na geração de empregos diretos. E agora já estamos de volta para falar de um assunto importante aqui para a nossa região, que na verdade influencia na economia de todo o país também. Aqui ao meu lado, para falar desse setor tão importante por aqui, o setor cerâmico, eu recebo o diretor de Relações Institucionais da Aspacer, Luiz Fernando Quilici. Seja bem-vindo e muito obrigada por atender nosso convite. Eu quem agradeço o convite do Rio Claro Notícias para conversar com você e aqueles que nos acompanham. Bom, ontem foi celebrado então o Dia do Ceramista. O que a gente pode falar dessa data em homenagem a quem contribui tanto com essa economia? De fato, ontem, 28, comemorou-se mais uma vez o Dia do Ceramista, que é um profissional importante para toda a nossa região. Afinal de contas,
o principal polo cerâmico das Américas está inserido na nossa região geográfica. O Polo Cerâmico de Santa Gertrudes é composto pelos municípios de Santa Gertrudes, evidentemente, Rio Claro, Corderópolis, Piracicaba, Limeira e Ipeúna. E dentro desse contexto, dessa atividade industrial que é muito forte na região, nós temos hoje aproximadamente 11 mil colaboradores profissionais que atuam diretamente na produção de pisos, azulejos, faixas e pastilhas, o que acaba por fazer o Brasil hoje, contribui no sentido de fazer com que o país hoje, o Brasil, seja o terceiro maior produtor de cerâmica em todo o mundo. E quando a gente fala de produção, o que dá para falar dessa quantidade, então, com toda essa geração de emprego e toda essa referência aqui da nossa região, o que dá para falar em termos de quantidade? Sob o aspecto da produção, a expectativa é que nesse ano de 2025, o setor possa atingir a marca de aproximadamente 700 milhões de metros quadrados produzidos no seu parque industrial nacional. 65% dessa produção está instalada aqui na nossa região. E, de fato, é uma atividade que tem uma forte inserção na economia, porque, além dos trabalhadores que atuam de forma direta na produção da cerâmica, nós temos dezenas de milhares de outros trabalhadores que acabam atuando em outros elos da cadeia produtiva da indústria cerâmica, começando ali na atividade da mineração. A principal matéria-prima utilizada pela indústria cerâmica é a argila. E a argila é um potencial, é uma característica econômica importante da nossa região. Daí o fato do polo cerâmico estar instalado aqui. Então passamos pela produção, pela extração da argila, o transporte da argila que é feito das argileiras às indústrias cerâmicas, a produção da cerâmica, o transporte do produto acabado para a rede varejista de material de construção. Hoje nós temos mais de 150 mil pontos de venda ativos em todo o país. Passa, evidentemente, pelas obras da construção civil, a instalação do revestimento cerâmico. Então veja que é um setor que acaba fazendo com que outras atividades econômicas ligadas à construção civil tenham também o seu desenvolvimento. Isso acaba contribuindo com a economia regional e com a economia nacional. Bom, a gente sabe que para se manter também, né, como o maior polo das Américas, claro que todos os setores enfrentam desafios. A gente percebe que esse setor se consolidou mesmo e não teve queda. Como que é essa análise de uns tempos para cá? Veja, nós tivemos uma ascensão sobre o aspecto da produção, do incremento da produção, uma ascensão muito grande durante o período da pandemia. Os motivos já são de conhecimento de todos. As pessoas foram obrigadas a permanecer mais em casa e, evidentemente, acabaram ali identificando necessidades de grandes ou pequenas reformas. Isso acentuou, fez com que a produção da indústria cerâmica fosse acentuada nesse período. No entanto, após a pandemia, a produção, o consumo de cerâmica voltou ao seu estágio original, do período pré-pandemia. Então, houve um decréscimo da produção, uma acomodação do volume da produção, o que persiste até os dias de hoje. Bom, o que a gente pode falar de novidades também? Tem um avanço na questão do uso do gás natural, esse é um desafio, Sim. É uma novidade, como que está esse processo? O gás natural é o principal, junto com a argila, né? É o principal insumo utilizado pela indústria cerâmica. O segmento de cerâmica é hoje o segundo segmento da indústria nacional que mais consome gás natural. Cerca de 35% do custo total de fabricação de 1 metro quadrado de cerâmica tem como responsável o gás natural. E nessa perspectiva, no sentido de avançar na direção de ter mais competitividade, redução de custos nos insumos, a cerâmica é o principal protagonista da indústria nacional na abertura do mercado de gás natural no país. Então,
A cerâmica brasileira, especialmente aquela que está instalada em São Paulo e na nossa região, é o segmento que está puxando a abertura do mercado livre de gás. Perfeito, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, falando desse setor tão importante para a nossa região, para o Brasil, que influencia na geração direta de empregos, para a economia. Muito obrigada pelos esclarecimentos, seja sempre bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite e eu permaneço à disposição. Obrigada. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para técnico de segurança, consultor técnico, encarregado de frios, auxiliar de limpeza, auxiliar de projetos, serviços gerais, auxiliar de desenvolvimento infantil, vendedor interno, auxiliar de escritório júnior e eletricista de rede. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Eu te espero. Uma boa noite. Tchau, tchau.